E para a gente falar sobre um outro assunto, um assunto importante para as famílias, que tem tomado conta do noticiário nos últimos dias, que são os desafios mortais na internet. Na semana passada, vocês acompanharam, uma menina de 8 anos morreu aqui em Brasília, depois de inalar aerosol de desodorante. Para falar sobre a relação entre as redes sociais e crianças, a gente vai conversar agora com a Gabriela dos Santos Lusquinhos, promotora de Justiça da Infância e Juventude do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Gabriela, desculpa, não sei se eu falei seu sobrenome corretamente, se não, a senhora já me corrige aqui no ar para a gente deixar seu nome direitinho, como é que fala seu sobrenome. E primeiro te desejar uma boa tarde, obrigada por estar conosco. Importante, né, doutora, essa discussão. Queria saber o seguinte, em primeiro lugar, né, é muito difícil, dependendo da idade da criança, isolar a criança completamente das telas. É algo que faz parte do dia a dia das crianças, especialmente maiores. O que fazer? Quais são os principais cuidados que os pais têm que ter nesse tal de controle das telas para crianças e adolescentes também? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos vocês que nos assistem aqui. É um prazer estar aqui. É um tema de extrema relevância. Nós lamentamos profundamente mais uma menina que foi vitimada através de um desafio online. Esse tipo de crime tem envolvido cada vez mais crianças e adolescentes, tanto como vítimas e também como perpetradoras desse tipo de violência. O fato é, redes sociais não foram desenhadas para que fossem usadas por crianças e adolescentes. Esse é um fato. Sabemos que nesse mundo que nós vivemos, em que a conectividade faz parte da vida de crianças e adolescentes, prematuramente, nós precisamos cuidar da proteção delas. Com o aumento da violência nas ruas, os pais passaram a adotar condutas superprotetoras. Então, como na minha época, eu brincava na rua. E essa ideia de brincar na rua passou a ser um temor para os pais, porque eles temiam pela violência, impedindo então que seus filhos brincassem na rua. E com isso, e somada à pandemia, crianças e adolescentes passaram a ter acesso a redes sociais e ao uso de internet muito prematuramente. Nós, pais, eu também sou mãe de um adolescente e também passo por todos esses desafios que todos os pais de crianças e adolescentes passam. Nós, pais, temos um grande desafio, porque a lei diz, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê como obrigação nós salvaguardarmos as crianças e adolescentes de todo tipo de situação que possa causar dano à vida delas. E é claro e é fato que rede social, internet, não é um lugar seguro para crianças e adolescentes. Então, nós, pais, precisamos cuidar, monitorar, supervisionar e, mais do que tudo, nós precisamos conversar com os nossos filhos, explicar quais são os riscos do uso de redes sociais. E, ainda assim, nós precisamos supervisionar, porque crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, eles têm a ideia de que têm superpoderes e que podem dar conta do uso dessa ferramenta que é extremamente perigosa. Essa situação demanda uma atuação coletiva de todos nós, sociedade. O artigo 227 da Constituição fala que é dever de todos nós, dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar que criança e adolescente fique a salvo de todo tipo de violação de direito e de negligência. E quando a gente fala de permitir que crianças e adolescentes usem rede social sem cuidar, sem ter o cuidado, sem monitorar, sem orientar, sem fazer o controle parental do que está sendo visto, tanto da qualidade do que se está sendo visto, quanto da quantidade. Nós estamos agindo de forma negligente. Então, também o Estado precisa adotar medidas para proteger essas crianças e adolescentes que usam redes sociais e internet. Então, é uma ação conjunta que demanda uma atuação de toda a sociedade.
Doutora, deixa eu uma pergunta, talvez possa até soar um pouco ingênua, mas é uma pergunta que eu sempre me faço, que é o seguinte, falando especificamente sobre os desafios da internet, qual é a motivação desses criminosos que lançam desafios na internet? Vamos usar o caso do que matou a menina, do desafio do desodorante, da inalar desodorante. Porque, por exemplo, tem alguns desafios que a gente sabe que é para gerar conteúdo para venda de pedofilia, por exemplo. Mas, neste caso, qual é a motivação de automutilação, desse de inalar o desodorante? O que está por trás? O que motiva a pessoa a lançar esse tipo de desafio? Sim, sim. Então, muitas vezes esses desafios, eles não estão relacionados somente ao desafio. O desafio, muitas vezes, é apenas uma parte de toda a cena criminosa. Muitos desses autores de crimes e também adolescentes, autores de atos infracionais por meio de redes sociais, por meio digital, eles iniciam muitas vezes buscando nudes de crianças. E a partir daí, ele começa uma série de desafios para impedir que aquela criança saia desse lugar de aprisionamento, para que ela não seja liberta disso. Então, ele quer manter essa vítima isolada. Muitos estudos apontam que crianças que são vítimas e que também adolescentes que são autores de atos infracionais no meio digital são crianças e adolescentes que passam por um tipo de isolamento, muitas vezes em razão de bullying que sofre na escola, muitas vezes em razão de situações dentro da sua família, por situações de violência que vive. E a forma de reagir a essa violência que ele sofreu é através da violência, é através de causar mal a alguém, é através de provocar a mutilação e provocar também a morte de alguém. Então, existe, volto a dizer, em relação ao uso de redes sociais, logo que iniciou o uso de redes sociais, as empresas não sabiam que era seguro usar redes sociais. E simplesmente todas as pessoas usaram porque todo mundo estava usando. Só que agora, psicólogos, estudiosos, pesquisadores analisam todos os transtornos mentais, psíquicos, todo tipo de sofrimento que o uso excessivo, sem monitoramento, tem causado para as nossas crianças e nossos adolescentes, levando-os para esse lugar de vulnerabilidade, em que são presas fáceis de todo tipo de crime e também, muitas vezes, acabam praticando atos infracionais. Além da questão criminosa, que é uma selva, né? Enfim, com toda a gama de criminosos, né? Livres ali, em que as crianças estão livres, circulando por ali, muitas sem auxílio. Tem também a questão dos vídeos curtos, né? Que apodrecem o cérebro, já se sabe disso, aquelas injeções de dopamina no cérebro, o quanto isso que às vezes os vídeos, não, mas isso é vídeo só de gatinho e que vai apodrecendo o cérebro das crianças também. Doutora, muito obrigada por ter conversado conosco. Falamos com Gabriela dos Santos Lusquinhos, promotora de Justiça da Infância e Juventude do Rio de Janeiro. Obrigada por essa entrevista esclarecedora. Um bom sábado para a senhora. Obrigada, Débora. Bom sábado a todos vocês. Obrigada.